Boa tarde, professor. Meu nome é Lucas Andrade Zanetti. Então esse aqui é meu projeto final de tópicos especiais de matemática aplicada. Ele se trata justamente de um pipeline que acaba segmentando as sub-regiões de um bioma em ressonância, de ressonância magnética, e ao mesmo tempo ele classifica o grau do tumor, né, entre baixo e alto, usando a base pública do BRETS, né, de 2020. O que é esse glioma, então? Glioma é um tumor cerebral primário mais comum, né, e a conduta clínica ele muda completamente conforme esse grau que eu acabei de falar. E a ressonância multimodal, né, que ele revela essas sub-regiões distintas do tumor, questão do núcleo necrótico, edema, realce de contraste. Sem ressonância não daria pra perceber essas coisas, né? Delinear essas regiões e estimar a agressividade à mão é lento, subjetivo e pouco reprodutivo, por isso que o modelo aqui é essencial para facilitar essa busca, né, e tornar-se mais concreto e eficiente. Passando aqui para a questão do problema mesmo, então antes disso, são duas tarefas acopladas que eu vou fazer, né? Que é justamente segmentar 3 sub-regiões e graduar o paciente. Sendo que a graduação ela depende da segmentação, isso é importante ficar claro. E há 2 obstáculos reais nesse problema aqui. Que ele ocupa só 3,6% dos pixels, ou seja, a imagem é quase toda feita por tecido saudável, então realmente é bem difícil de visualizar para o modelo. E as classes são desbalanceadas, né? Então a gente tem 293 casos de alto grau contra 76 de baixo grau. Então o que esse trabalho realmente integra? Qual que é o objetivo? O objetivo ele é o único modelo que faz as duas coisas, né? Que é onde a gente aproveita o encoder de fundação pré-treinado, que é o SAM2, que ele é adaptado com LoRa, né? E que é uma técnica realmente eficiente, que treina só uma fração dos parâmetros. E também avaliei com as métricas oficiais dos BRETs, né? E adicionei entregáveis científicos, né, ao projeto, justamente para ter mais dados ali, retornando mais informações importantes, como, por exemplo, a ablação, que eu botei lá no notebook, biomarcadores, incerteza. Agora, passando pro próximo aqui, vamos falar um pouco da pipeline mesmo. Então, a pipeline ela tem 2 etapas. Terceira etapa, o estágio A, né, que eu chamei aqui. O encoder Riera do SAM2, ele fica congelado nesse tempo e só o LoRa realmente é treinado. E ainda tem um decoder Attention UNet, né, do UNet, que ele reconstrói essa máscara para mim. E tem o estágio B, que essa máscara guia uma atenção sobre as características da imagem, que seria o Masked Attention Pooling, né, que é a técnica lá, e que, junto com os descritores geométricos do tumor, ele acaba prevendo esse grau para mim. Vou passar aqui. O ponto central do trabalho, que eu posso expor aqui, falar, é justamente que para medir o quanto esse pré-treino com SAM2, né, realmente contribuiu, realmente foi eficiente, eu também rodei outra pipeline usando, só que mudando outro encoder, né, eu mudei o encoder, que seria o grupo controle aqui que eu chamei, né, que seria o STUB. Esse STUB ele usa a mesma arquitetura, só que com pesos aleatórios. E já o tratamento com o SAM2, ele usa o encoder pré-treinado, né? Essa é a diferença. Porque justamente o restante é totalmente idêntico. Então a gente tem as splits, perdas, épocas, etc, tudo igual. E também eu apliquei, né, a questão da estratificação por grau, isso aqui é importante, a acurácia de balanceamento, onde a gente expõe esse desbalanceamento, a questão da calibração, a questão da análise de incertezas, o MC Dropout. Tá, então agora eu vou mostrar o notebook, né? Deixa eu ver pelo 4 e 5 aqui. Onde é simplesmente a parte de dado e configuração, né? Tem coisas anteriores para puxar os dados do repositório, etc. Mas eu vou começar por aqui. Aqui é onde realmente a gente baixa a questão do... Aqui para baixo. Aqui é onde a gente baixa realmente a questão do BRETS 2020 lá, do Kaggle, né? Que eu usei para puxar os dados. Onde tem 369 pacientes, com grau real vindo de uma CSV, né? O Name Mapping. Tem o toggle de backbone. O toggle de backbone é de stub para CN2, né? Que a gente pode trocar. Eu falei pra IA ajudar aqui na questão do detalhamento, né? Fazer todo esse detalhamento pra explicar cada passo a passo, pra caso queira mudar alguma coisa. Só pra explicar anteriormente também, eu tenho 2 arquivos aqui, porque um rodou no SAM2 e outro rodou no Stub, né? E apesar mesmo que o SAM2 tenha ficado salvo no Drive, ele usou como checkpoint, né? E quando eu rodei o Stub, ele meio que salvou e conseguiu fazer a comparação no final dos dois, nesse daqui, no outro ele não tem. Então continuando aqui, vamos pra parte 5 aqui. Aqui eu tô onde... aqui a gente tem o pré-compute, né, que ele faz aqui o LGG, a OHG, os pacientes fatias. Então, para a questão do EDA, aqui no EDA é justamente a gente vê a estatística básica, exemplos visuais, onde a exploração aqui, né, a gente consegue confirmar a questão do que o tumor ele é uma fração mínima, né, ou seja, aqui ó, você consegue perceber que é uma fração pequena por parte da imagem inteira dos pixels, que ele já até fala aqui embaixo que é uma fração pequena. A gente tem também a questão de que o grau ele é desbalanceado, né? A gente consegue visualizar aqui. Esse print aqui, ele é importante, que é a questão do split estratificado, tá? Vamos para a parte do treino aqui então. Aqui eu acho importante, antes de eu falar, né? Ele rodou em 30 épocas, né? Mas aqui, o modelo, a única coisa que muda é o encoder, ele usou o checkpoint do SAM2, né? Porque aqui você consegue visualizar, ó, que aqui tem um treino toda de 30 épocas. Só que como lá no final eu usei o stub depois, ele usou o checkpoint, né, que era um jeito que eu estava usando para acelerar esse processo. Então ele usava o checkpoint para não ter que rodar tudo de novo. Beleza?
Aqui a gente consegue reparar que foram mais ou menos 2,4 milhões de parâmetros que são treináveis, né? E onde o encoder fica congelado e todo o resto é a LoRa e o decoder, né? No caso. Então vamos mudar aqui pro da SAM2, né? Pra gente ver o modelo pré-treinado. Onde a gente consegue ver que a segmentação ela chega a um dice médio, né? De 0,813, mais ou menos aqui. O WT, né? Que é quase 0,89. Que mais? Se olhar o log do treino, né, ele adapta bem as 27 camadas de LoRa na IERA. Então, vindo aqui pro set, a gente consegue, que é a questão dos resultados, a gente consegue ver essa tabela de segmentação aqui, que aí dá pra ter essa ideia aqui do WT, ETC, o ET, essa tabela aqui por sub-região. Eu posso mostrar aqui também a da tabela do stub, que é essa daqui, ela é bem diferente. Então, dá pra mostrar o nível. Voltando aqui então para a questão do stub, né, para essa análise do stub, a gente consegue ver que a segmentação aqui, ela fica com o dice médio dele foi de 0,763, que é visivelmente menor. Ou seja, o que aconteceu aqui, né, o pré-treino ele ajuda a segmentar, que é exatamente o esperado, né, o esperado era que ele realmente ajudasse a segmentar. Então agora indo para outras partes aqui do resultado, né, a gente tem que a parte da graduação e da calibração. A gente tem que na graduação, eu reporto aqui então a acurácia e a acurácia balanceada, sendo que a acurácia bruta é de aproximadamente 0,9, né, quase 0,895, mas a balanceada acaba sendo 0,855, que ele acaba dispondo esse desbalanço, né. Então, olhando aqui então para a questão da acurácia, né, tem uma seção aqui para a questão da acurácia, a acurácia balanceada, a matriz de confusão, né. A gente tem a acurácia aqui com quase 0,90, e a outra é 0,855, né? Expondo essa questão de desbalanço, né? Tem pra de SAM2 também, aquele era do stub. E aqui o importante mostrar que, na verdade, é a comparação, né? Dá pra mostrar aqui direto nessa tabela no final aqui, ó. Que eu renderizo, né, a comparação aqui. E a gente tem, né, aqui uma comparação com uma diferença aproximadamente de 0,03 a 0,05, né? Que seria mais ou menos essa diferença aqui, ó. Desculpa, graduação aqui no caso. Seria essa mais ou menos a diferença. Então, partindo agora para a ablação aqui, né? Onde é a parte que eu comparo as variantes da arquitetura. E é uma comparação controlada que eu acabei montando aqui, onde ele vê as tabelas dos dois módulos salvos do drive, tanto do stub quanto do SAMS2. E a gente consegue ver, né, como veredito aqui, que de segmentação o SAM2 ele venceu, né, por mais 0,05 de DICE. E já na graduação, curiosamente, o encoder aleatório, né, do stub ele acabou tendo um AUC maior. Que isso é contra-intuitivo, realmente, eu achei muito estranho. Então eu acabei investigando um pouco a fundo pra realmente tentar explicar isso. E eu vou explicar isso no próximo. Eu vou explicar isso mais no fechamento, né? Por que isso aconteceu. Então vamos agora para os biomarcadores, né? Que é justamente uma ponte interpretável aqui, onde a partir da máscara segmentada que a gente teve, eu extraio esses biomarcadores geométricos, como volume de realce, razão realce por núcleo, razão do realce por núcleo, e eu depois testo o poder deles para realmente prever o grau. O volume de realce sozinho, né, ele acabou tendo um AUC de AUC de aproximadamente 0,9, né, 0,91. E treino um classificador logístico, só que com esses três números, né, ele alcança um AUC de 0,93. A partir da logística, né, só dos biomarcadores eu alcanço um 0,93, que ele acaba sendo competitivo, né, com essa cabeça neural, mas totalmente interpretável, né. E um achado aqui interessante é justamente que a geometria do tumor ele já carrega quase toda a informação do grau, né, pra gente. Então isso facilita realmente o modelo de entender a questão do grau dele, que a gente até compara junto com a própria informação que o Bretz dá pra gente. Mas na questão da explicabilidade, né, da graduação, vou mostrar aqui. A gente tem que... Eu acabo mostrando aqui esse mapa de atenção, né, de onde eu foco. Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome agora. Saliência por oclusão. Isso. Onde dá pra ver onde o modelo olha pra decidir o grau, né? Números finais que a gente encontrou é que o SAM2 ele vence na segmentação, mas na graduação o encoder aleatório teve um AUC maior. O que eu acredito ser, né? Que investigando a partir dos logs de época em época, eu percebi que o AUC de graduação do SAM2 ele atinge um pico cedo, perto de 0,95, né? E depois ele simplesmente decai e o DICE ainda está subindo, no caso, enquanto o DICE ainda realmente está subindo. E como o checkpoint é salvo olhando só pro DICE, o modelo ele acaba sendo avaliado num ponto já passado do seu melhor ponto de graduação, né? Aí acaba que não é que o encoder aleatório generaliza melhor, é uma limitação de seleção de checkpoint, que eu identifiquei e documentei também no próprio... que eu documentei aqui, no caso, né? Mas é isso, esse seria o único problema que eu tive na hora, né? Não problema, mas realmente uma contradição, né? Algo estranho de acontecer.
E é isso, professor. Obrigado por